Meus caros amigos e amigas, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa Escola da Fé. Essa escola que já tem anos e que nunca termina, porque as coisas de Deus não têm fim, né? A meditação das belezas, né, da nossa fé são incomensuráveis. Por quê? Porque vem de Deus e Deus é incomensurável, né? Muito bem, nós estamos terminando o estudo dos 7 sacramentos. Já mostrei a vocês esse livro para entender os 7 sacramentos. Estamos estudando o sacramento da ordem, dos sacerdotes, dos diáconos, dos bispos. Já começamos isso na semana passada. Hoje eu vou completar esse estudo do sacramento da ordem, que é muito importante. Vocês já puderam ver na aula passada e vão ver hoje também como é importante. Vamos pedir a Deus a sua graça e a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciamos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, esta aula de hoje sobre o sacramento da ordem, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta é a primeira lição que a gente tem que aprender na Escola da Fé, não fazer nada sem rezar antes. Porque o nosso mestre disse, sem mim nada podeis fazer. Eu gosto muito de lembrar aquela frase lá do Salmo 126, né? Se não é Deus quem edifica a casa, em vão trabalham os seus construtores. Se não é Deus quem vigia a cidade, em vão guardam as sentinelas. Isso quer dizer o quê? Não adianta correr, se matar de trabalhar, se não tiver a graça de Deus. E a graça de Deus vem pela oração. Pedi e recebereis. Batei, 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 abriu-se-vos-á. Buscai e achareis. É simples, só que a gente se esquece disso, né? A gente é afoito, a gente muitas vezes é meio autossuficiente e já quer fazer tudo sozinho, esquecendo de Deus. Gente boa, olha, vocês estão vendo aqui 4 velhinhas coloridas. O que é isso aqui? Canção Nova preparou algo espetacular. Daqui a pouco vai chegar o Advento. Novembro, final de novembro, termina o ano litúrgico, com a festa de Cristo Rei. Lá pelo dia 20 a 30 de novembro, né? Completam as 34 semanas do tempo comum. Aí começa o tempo sagrado do Advento, aquelas 4 semanas, que a igreja prepara a gente para o Natal. Então, a Canção Nova preparou um kit maravilhoso. Você está vendo aqui as 4 velhinhas coloridas. Cada uma delas tem um sentido para você na sua casa, na sua família, fazer a novena de Natal, e acender cada uma dessas velas, uma em cada semana. E aqui você tem um livrinho que explica a novena do Natal, beleza? Para você rezar com a sua família. E as 4 velas. Por que tem cor diferente? O verde significa a esperança do Salvador que vai chegar. É a primeira vela que você acende. Depois acende a vela vermelha, que é a vela do quê? Da redenção. O Messias que veio trazer a salvação. Vermelha, a cor do sangue que ele derramou. Depois o roxo, né, ou um lilás, né, que significa, né, é o terceiro domingo chamado da Letéria, da alegria. Alegria do quê? Do Salvador que está chegando. E depois, o príncipe da paz. Por isso a última vela é branca. Olha, que beleza. Você né, acende cada uma das velas uma vez por ano e você faz a novena do Natal em família. Que coisa boa que a Canção Nova. E aqui tem uma caixinha que vem tudo dentro.
né? E aqui atrás da caixinha está escrito assim, você está vendo aqui, olha, Nossa Senhora grávida do menino Jesus, né? Que simboliza isso aqui, exatamente a espera, né? que nós fazemos aí, né? Da chegada do Natal. Beleza, você guarda aqui na caixinha, não vai gastar as velas todas, você pode até guardar para o ano que vem, se você quiser, do outro ano você acender de novo. Beleza, está aí para você. Tá? Bom, vamos continuar o estudo que nós estávamos fazendo sobre o sacramento da ordem. Já falei bastante coisa na primeira aula, mas hoje tem mais coisa para falar, que eu não falei ainda. Então eu terminei a aula passada dizendo o seguinte, que a presença de Cristo no sacerdote, no ministro, né? Também no diácono, no bispo, não o torna livre de suas fraquezas humanas. Isso é importante. E até dos pecados. É por isso que todos eles também se confessam, até o Papa se confessa. Então, o sacerdote, mais do que nós leigos, ele tem que tomar cuidado. Aquilo que Jesus disse, vigiai e orai. Porque se o demônio quer fazer a gente pecar, quer afastar a gente, muito mais ele quer fazer o sacerdote. Porque o sacerdote é aquele que vai no ninho da serpente para tirar a alma de lá. Ele é o inimigo primeiro do demônio. Então, claro que o sacerdote, né, ministerial, ele representa a Cristo não apenas diante do povo, mas também em nome de toda a igreja. Especialmente quando ele apresenta a Deus a oração da igreja, né, a Santa Missa, né, e, sobretudo, o sacrifício eucarístico. Né? Então, é muito importante que o sacerdote seja um homem de profunda oração, como era um Cura d'Ars, como era um Padre Pio, como eram todos os grandes sacerdotes que a igreja já teve. Né? E também é importante que a gente reze pelos sacerdotes. Olha, gente, Santa Teresa de Ávila, Santa Catarina de Sena, Santa Hildegard, eles imolaram a vida pelos sacerdotes. Santa Teresinha do Menino Jesus viveu 9 anos no Carmelo rezando pelos sacerdotes, oferecendo os seus sacrifícios. Né? Que coisa importante, né? Então, a carta, né, aos australianos, que foi escrito por um grande santo da igreja, Santo Inácio de Antioquia, que foi mártir no ano 107 em Roma, foi julgado aos leões. Né? Santo Inácio de Antioquia, mártir do ano 107, já primeiro século da igreja, ele era de Antioquia, ali na Síria. Tudo indica que ele foi feito bispo pelo próprio São Pedro. Bom, o que ele dizia numa das suas cartas? Ele dizia que todos reverenciem os diáconos como Jesus Cristo, como também o bispo, presbítero, que é imagem do Pai, e os presbíteros como o Senado de Deus, e como a Assembleia dos Apóstolos. Sem eles não se pode falar da igreja. Olha aí, é a carta que ele escreveu aos australianos. É o número 3, parágrafo 1º. Veja, gente, estou lendo aqui um documento do 1º século. Então, no 1º século da igreja, nós já tínhamos diáconos, presbíteros, e olha que beleza! Isso continua até hoje. Ou seja, Jesus ele deixou uma estrutura na igreja fortíssima, com o alicerce de um prédio, entende? Para sustentar depois todo o edifício da igreja. O documento do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, lá no número 28, ele fala assim: o ministério eclesiástico, divinamente instituído por Jesus, é exercido em diversas ordens pelos que, desde a antiguidade, são chamados bispos, presbíteros e diáconos. Então, a Lumen Gentium cita esse documento do 1º século de Santo Inácio de Antioquia, dizendo que Jesus foi quem instituiu essas 3 ordens, né? Diácono, presbítero e bispo. Veja que coisa maravilhosa. Por que isso existe até hoje na igreja, 2000 anos depois? Porque foi Cristo quem instituiu. E aquilo, meus amigos, que Cristo instituiu, ninguém derruba. Por isso que os 7 sacramentos estão aí até hoje. 2000 anos.
Entende? Veja, eu gosto que você sinta a beleza da estrutura da nossa fé. Cristo não só ele deixou para a igreja um poder assim de que a igreja jamais seria vencida, jamais seria derrubada pelo inferno, mas ele deixou também uma ordem humana. Entende? Por isso que a igreja tem uma estrutura humana, porque a igreja é uma sociedade humana. Ela é divina, mas ela também é humana. Então, para a consagração de um novo bispo, é necessária a participação de vários bispos, no mínimo 3, diz a Lumen Gentium lá no 22. Para a legítima ordenação de um bispo, é exigida a aprovação do Papa, por ser ele o vínculo visível das igrejas particulares na única Igreja Universal, que tem a sede em Roma. Então veja que bonito, para você ter um bispo, tem que o Papa definir, autorizar. Se alguém criar algum bispo sem autorização do Papa, cria outra igreja. É o que aconteceu, por exemplo, com Dom Lefebvre, depois do Concílio Vaticano II, que criou a Fraternidade de São Pio X. E ordena bispos sem autorização do Papa. Por isso que eles foram excomungados, depois do Concílio Vaticano II, lá por volta de 1970. O Papa Bento suspendeu a excomunhão, mas aconteceu, na esperança deles voltarem a aceitar a igreja dirigida pelo Papa. Então, essa ordem é muito importante. E os presbíteros, que são os sacerdotes, eles são cooperadores dos bispos. Então, cada bispo tem seus sacerdotes nas diversas paróquias, cada paróquia tem as suas capelas. Então, aí você tem uma estrutura maravilhosa da igreja. Olha que beleza. Começa no Papa, nos bispos, nos sacerdotes, que guia o povo de Deus. Meus amigos, isso tem simplesmente 2000 anos. Então é bonito a gente entender que, em virtude do sacramento da ordem, segundo a imagem de Cristo, sumo e eterno sacerdote, como está lá na carta aos Hebreus, A carta aos Hebreus fala nisso, segundo a ordem de Melquisedeque, eles são consagrados para pregar o Evangelho, apacentar os fiéis e celebrar o culto divino, como verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento. Veja, então, qual é a missão do sacerdote? Eles são consagrados. Consagrado quer dizer o seguinte, são retirados, a carta aos Hebreus fala isso, lá no capítulo 5, versículo 16, o versículo 1. Eles são retirados do meio do povo para oferecer sacrifícios a Deus pelos pecados do povo. Entende? Sacerdote, como dizia o Dom Henrique Soares, não foi feito para outra coisa. Para trabalhar na política, trabalhar em ONG, não, sacerdote é para levar o povo para Deus. Isso a carta aos Hebreus, capítulo 1, capítulo 5, de 1 até 16, fala muito claro, de 1 até 10. Bom, então, a missão do sacerdote, importantíssimo, pregar o Evangelho, apacentar os fiéis, quer dizer, orientar os fiéis, dirigir os fiéis e celebrar o culto divino, a Eucaristia principalmente. Então, o sacerdote ele tem que gastar sua vida aí com a santificação do povo, pela confissão, pela pregação do Evangelho e pela celebração da Eucaristia. Um sacerdote que fizer isso bem feito, essas 3 atividades, ele será um grande sacerdote. É onde os grandes santos sacerdotes gastaram a sua vida, Bom, é claro que a principal missão do sacerdote é a celebração da Eucaristia. E é daí que eles também devem retirar toda a força do seu trabalho sacerdotal. Lá no documento do Papa João Paulo II, Presbyterorum Ordinis, no número 2, João Paulo II fala isso. É da celebração da Eucaristia que o sacerdote tira a força do seu trabalho sacerdotal. Tá aí. Outra coisa, os diáconos. Os diáconos são ordenados não para o sacerdócio, mas para o serviço. Está lá no Lumen Gentium, número 29. Diaconia, do grego, quer dizer serviço.
A gente lembra por que os apóstolos escolheram 7 diáconos, né? Veja que o 7, gente, é um número muito importante na Bíblia. O 7 significa algo completo. Então você tem 7 sacramentos, 7 dores de Nossa Senhora, 7 dores de São José, 7 pecados capitais. O 7 significa o quê? Algo completo. Né? Então, os 7 diáconos que os apóstolos escolheram significa a plenitude dos diáconos de todos os tempos. E eles foram escolhidos por quê, na época? Para eles, né, organizarem a distribuição das esmolas daquele tempo para as viúvas, etc. e tal. Então, o diácono, ele não só ajuda o sacerdote, o bispo, mas o diácono ele tem também uma atividade, eu diria assim, social na igreja. Não foi para isso que eles foram criados lá pelos apóstolos, né? Quem sabe atender às necessidades dos pobres da paróquia, das pessoas mais carentes, doentes. Por isso o diácono visita as casas, abençoa, etc. Muito bem, vamos para o nosso intervalo e já voltamos daqui a pouquinho. Muito bem, nós estamos aqui para o nosso estudo de hoje sobre o sacramento da ordem, voltando, né, para essa nossa reflexão. Já mostrei a vocês esse kit aqui, né, para o Advento, que você pode, né, viver na sua família. Tem aqui um livrinho que explica, né, e também contém aqui uma novena de Natal. As 4 semanas, e você pode acender as velinhas aí, cada vela tem, com essa cor significa alguma coisa que eu já expliquei. E vem tudo dentro dessa caixinha aqui para você guardar. Beleza, gente, olha, preparação para o Natal, algo fundamental, que a gente não pode deixar de viver. Né? Quero mostrar a vocês esse livro, Família, Santuário da Vida, um livro que ajuda as famílias aí a viverem, né, conforme a vontade de Deus. Quero mostrar a vocês, estamos falando dos sacramentos, então já mostrei para celebrar os 7 sacramentos. Aqui você tem um livro que explica os 7 sacramentos, tá certo? E os sacramentos, eles formam a liturgia. O que é a liturgia? É a celebração dos 7 sacramentos e dos sacramentais. Então, eu escrevi um livro para entender e celebrar a liturgia. É muito bonito a gente entender a nossa liturgia. E aqui tem um documento importantíssimo que se chama Redemptionis Sacramento, do Papa Paulo VI, que diz como é que a missa tem que ser celebrada sem erro, sem abuso. Por exemplo, né, o documento aqui fala, o sacerdote ele tem que ser o primeiro a distribuir a Eucaristia para o povo. Por quê? Porque na Santa Ceia foi o Cristo quem distribuiu a Eucaristia. E o sacerdote representa Cristo. Esse documento diz, por exemplo, o sacerdote não pode deixar a âmbula em cima do altar e deixar que as pessoas venham retirar a hóstia. Não pode. O documento chama de abuso. Por quê? Porque é o Cristo que distribui a Eucaristia. Então é um ministro, ou o sacerdote ministro. Outra coisa que o documento fala, achei isso daqui interessante, que o ideal é que todo mundo comungasse com o sacerdote. Mas como é muita gente, então tem um ministro extraordinário da Eucaristia. Tudo bem. Mas o documento, assim, quando na missa tem pouca gente para comungar, o padre não deve chamar os ministros. Ele deve sozinho entregar para todo mundo, porque ele representa o Cristo na missa, entende? Então tem muitas coisas que, infelizmente, o povo não sabe. Olha, às vezes tem até sacerdote que não sabe. Sabe por quê? Porque eu vejo, às vezes, sacerdotes fazendo coisa errada. Às vezes, sacerdote senta lá na cadeira e manda só os ministros distribuir a Eucaristia. O documento, não sou eu, hein? Redemptionis Sacramento, diz que não pode. Claro que o sacerdote é idoso, não tem saúde, claro que ele deve ficar sentado lá. Mas, se ele tem saúde, ele tem que ser o primeiro a distribuir a Eucaristia. Então, uma opção de coisas que o povo faz errado. Por exemplo, você quer ver uma outra coisa? Um casal vai se casar, vai celebrar, aí o padre entrega a hóstia para a noiva dá para o noivo dá para... Não pode. Não pode, está escrito aqui que não pode. Os celebrantes têm que dar comunhão para cada um. Ele é o representante do Cristo. Entende? Sabe outra coisa que fala o documento aqui? Ele fala assim que
O ideal é que a gente comungue a hóstia que foi consagrada na missa. Claro que nem sempre é possível, então tem hóstias que ficam guardadas no sacrário, aí vem participar. Mas o documento diz que o ideal era a gente receber a hóstia que foi consagrada na missa que a gente participa, porque dá um efeito litúrgico mais intenso. Então eu estou dando esses exemplos aqui para mostrar o seguinte: é preciso entender. A liturgia ela é belíssima, mas a gente precisa entender. O que significa cada peça, né, litúrgica, cada veste, né? Esse livro mostra isso, para entender e celebrar a Eucaristia. Muito bem, gente, vamos em frente com o nosso estudo sobre o sacramento da ordem, que tem muita coisa bonita ainda para a gente ver. Vamos falar um pouquinho sobre os diáconos. Cabe aos diáconos, entre outros serviços, então, assistir o bispo, os padres na celebração dos divinos mistérios, sobretudo a Eucaristia, distribuir a comunhão, assistir ao matrimônio. Por que eles falam assistir ao matrimônio? Porque quem celebra são os próprios noivos, né? E depois abençoar os noivos, né? Ele pode também proclamar o Evangelho, ele pode pregar o Evangelho, leigo não pode pregar. Está escrito aqui, nesse documento que eu falei, Redemptione Sacramento. Leigo não pode nem proclamar o Evangelho na missa e nem pregar, o diácono pode. O diácono pode presidir os funerais, ele pode consagrar-se aos diversos serviços da caridade. Olha aí, é a Lumen Gentium 29 que fala isso, e também a Sacrosanto Concílio, no número 35, e também o outro documento, Ad Gentes 16. Olha, 3 documentos do Concílio Vaticano II falam sobre essa atividade do diácono. O diácono permanente, aquele que é casado, ele só pode se tornar diácono depois de 35 anos. E qual é a formação que ele tem que ter? Cada bispo que vai decidir. Olha, eu quero que você faça um curso de teologia, ou então eu quero que você faça um curso de Bíblia. O bispo decide o que ele exige para ordenar um diácono. Tá certo? Outra coisa, se o diácono ficar viúvo, ele não pode se casar de novo. Ele tem que permanecer viúvo até o final da vida dele como diácono. Bom, a carta apostólica sobre a forma de motu proprio, chamado Ministeria Quaedam, do Papa Paulo VI, dá algumas normas a respeito da ordem sacra do diaconato. É do dia 15 de outubro de 1972. Então, quem quiser saber mais profundamente sobre o diácono, tem uma carta apostólica, né? Na verdade é um motu próprio do Papa, chamado Ministeria Quaedam. Quaedam se escreve Quaedam, né? Ministeria Quaedam, é do Papa Paulo VI, sobre os diáconos de 1900. Se você entrar na internet aí, no site do Vaticano, você vai achar Ministeria Quaedam. E o latim o aí a gente pronuncia aí, né? Bom, outra coisa muito importante, a questão do celibato das mulheres, da veste sacerdotal. Bom, tem um documento claro, o Código de Direito Canônico, no 284, no cânon 284, diz assim: os clérigos devem vestir um traje eclesiástico digno, segundo as normas dadas pela Conferência Episcopal e os costumes legítimos do lugar. Então é o seguinte, os clérigos devem vestir um traje eclesiástico digno. Olha, traje eclesiástico não é uma roupa leiga qualquer. Então, o que a CNBB colocou para o Brasil? O sacerdote, né? Ou ele usa uma batina, ou ele usa o clergyman. O clergyman é aquele colarinho branco que o sacerdote usa. Esse é que no Código de Direito Canônico, lá na nota do cânon 284, né, o padre Jesus Hortal, que escreveu aí essas normas, ele coloca isso bem claro. Tá? Bom, outra coisa, diz o cânon 1024, só um varão, ou seja, um homem batizado, pode receber validamente a ordenação sagrada. Ou seja,
o diaconato, ou presbiterato, ou episcopato. Né? A CNBB colocou como um traje, já falei aqui, né? Dos sacerdotes. Outra coisa importante, né? O Papa João Paulo II, ele publicou um documento chamado Ordinatio Sacerdotalis, que é do dia 22 de maio de 1994, onde o Papa João Paulo II colocou o seguinte: para que seja excluída qualquer dúvida em assunto da máxima importância, que pertence à própria Constituição da Igreja Divina, em virtude do meu ministério de confirmar os irmãos, declaro que a Igreja não tem absolutamente a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres e que esta sentença deve ser considerada como definitiva por todos os fiéis da Igreja. Em outras palavras, é dogma de fé que o sacerdócio é só para o homem. Aí, gente, nós temos que entender o seguinte: o Papa João Paulo II fala que isso aí faz parte da própria Constituição da Igreja Divina. O Cristo quis assim. Na Santa Ceia, ele não ordenou nenhuma mulher, nem a própria Nossa Senhora. Ou seja, é uma missão do sacerdote. Por quê? Porque os sacerdotes são ministros de Cristo e Cristo é homem. Agora entenda o seguinte: quando o Verbo se encarnou no seio da Virgem Maria, o Verbo não tem sexo. O Verbo é Deus, ele não tem sexo. Por que ele se encarnou como homem e não como mulher no seio da Virgem Maria? Porque o ministério sacerdotal devia ser exercido pelo homem. Isso o Papa João Paulo II explica também numa outra encíclica dele, Mulieris Dignitatem, aquela encíclica Dignidade da Mulher. Então, gente, não é questão de que o homem é melhor do que a mulher, do que o homem, é desejo de Deus. Deus colocou um desejo da mulher ser mãe, não colocou para nós homens. Eu não posso ficar bravo com Deus. Ô, Senhor, é tão bonito uma mulher gerar um filho, por que o homem... Não, Deus quis assim. Deus quis o sacerdote para o homem. Bom, gente, é preciso entender o seguinte: neste documento, Ordinatio Sacerdotalis, de 1994, o Papa João Paulo II colocou como o seguinte, veja bem, esta sentença deve ser considerada como definitiva por todos os fiéis da Igreja. Todos os fiéis da Igreja, Papa, bispos, padres e leigos. Ninguém pode mudar isso. Eu estou colocando isso porque vocês sabem que dentro da Igreja existe um movimento feminista que quer de qualquer jeito que o Papa ordene mulher. Gente, mas peraí. Ou nós obedecemos o Papa à Igreja, ou então a Igreja vira bagunça. O que aconteceu lá com os anglicanos? Os anglicanos ordenaram mulher. Hoje, gente, a principal pessoa na Igreja anglicana é uma mulher, uma bispa. O que aconteceu? Muita gente da Igreja anglicana veio para a Igreja Católica. Inclusive, o Papa Bento XVI precisou criar um ordinariato especial no Vaticano para acolher negócio de 400 mil paroquianos da Igreja Anglicana que vieram para a Igreja Católica. Por quê? Porque não concordaram com a ordenação de mulher e também houve o caso lá de um bispo declaradamente homossexual que também foi ordenado. Isso aí causou um mal-estar na Igreja Anglicana muito grande. Bom, vamos em frente. Diz aí o Papa: o Senhor Jesus escolheu apenas homens para formar o colégio dos 12 apóstolos. E os apóstolos fizeram o mesmo quando escolheram os seus sucessores. Então você vê, São Paulo ordenou bispo, né? São Timóteo, colocou lá na cidade de Éfeso, ordenou Tito, colocou na ilha de Creta, e aí você não vai encontrar nos sucessores dos apóstolos e dos próprios apóstolos a ordenação de mulher. Nunca houve. Aliás, outra coisa interessante, no Antigo Testamento também, os sacerdotes, quem eram os sacerdotes no Antigo Testamento? Eram os descendentes, eram chamados levitas, né? O povo judeu tinha 12 tribos,
os filhos de Jacó, né? Rúben, Asser, Isacar, Zabulon, Judá, e tinha a tribo chamada Levi. Levi era um dos filhos de Jacó. Os levitas foram escolhidos por Deus para serem os servidores do templo. Aqueles que eram descendentes de Arão eram sacerdotes. Aqueles que não eram descendentes de Arão, mas eram da tribo de Levi, eles apenas serviam o templo. Entende? E não havia nem uma mulher nessas atividades do templo. Nem nos sacerdotes, nem nos levitas que ajudavam. Então, essa tradição lá do Antigo Testamento foi transferida para o Novo. Ok? Então, os apóstolos fizeram o mesmo quando escolheram os seus colaboradores, que seriam o quê? Seus sucessores na missão. Como atesta, por exemplo, São Clemente de Roma. São Clemente de Roma foi o quarto papa da igreja. Lá na carta que ele escreveu aos Coríntios, né? Lá no ano 90, mais ou menos, lá no capítulo 42, ele fala isso. Né? Que, vejam, o quarto papa da igreja. Bom, o Papa Francisco também falou sobre isso. O Papa Francisco, falando sobre o sacerdócio feminino, ele disse o mesmo que já explicou em outra ocasião. Ele diz assim, abre aspas, João Paulo II foi claro e fechou a porta. E eu não volto em relação a isso. Então, o Papa Francisco, quando perguntaram para ele, sacerdócio feminino, não, João Paulo II já fechou a porta. Então, era algo sério, não um capricho. O celibato não é uma imposição da igreja, mas uma livre aceitação daquele que é chamado por Deus para ser sacerdote. Por que a igreja impõe o celibato? Porque o sacerdote tem que ser livre para o serviço de Deus. Vamos fazer o nosso intervalo e eu quero retomar esse ponto um pouquinho. Meus amigos e amigas, estamos já no último bloco da nossa conversa de hoje sobre o sacramento da ordem. Veja quanta coisa importante tem aí para a gente ver, né? Olha, já mostrei a vocês esse kit bonito. Ó, fiquei encantado com esse kit aqui, viu? Eu vou até querer um para minha casa, né? Cada semana eu vou acender uma vela dessa aí, nas 4 semanas do Advento. Tá aí. Se você quiser adquirir isso aí da Canção Nova, é só você pode entrar aí no telefone da Canção Nova, que também é o WhatsApp, né? 12 31 86 2600. Aí você resolve qualquer problema que você quiser com a Canção Nova, inclusive a sua doação. Se você tem dúvida como é que você pode fazer a sua doação para a Canção Nova, e olha, eu quero falar a você o seguinte, vai chegando no final do ano, dezembro, você sabe que a conta aperta, né? Que dezembro é época de férias, janeiro, férias, 13º. Olha, então a Canção Nova precisa de um suplemento de doação. Então eu vou sugerir a você aqui, ó, você que recebe o 13º, né? Faça uma 13ª doação para a Canção Nova, dentro da normalidade. Não vai te prejudicar em nada. E vai ajudar muito a evangelização. Pode ter certeza disso. Né? Jesus disse que quem é fiel no pouco lhe será dado muito. Gente, imagina o que é esse muito de Deus, hein? Bom, mas eu quero mostrar a vocês aqui outra beleza que eu não mostrei ainda, né? A vida do padre Jonas Abib. Quanta gente, né, se converteu por causa desse homem, quanta gente foi edificado na sua fé por esse homem. Tá aí, se você quer conhecer a vida desse homem, está aqui, ó, a história de vida de Jonas Abib, um homem inspirado por Deus e feito tudo para todos. Esse feito tudo para todos era o lema sacerdotal dele. Eu conheci, gente, esse homem quando ele tinha 30 anos de idade, né? E ele morreu com 80 e pouco, né? Eu conheci esse homem há 50 anos. Vale a pena você conhecer a vida desse homem. Muito bem, vamos continuar a nossa conversa então aqui sobre o sacramento da ordem, né? E eu estava falando aqui, por que a igreja exige o celibato do sacerdote? Veja, eu quero contar aqui uma história. Até o ano de 1123, o celibato não era obrigatório na igreja. Quando é que o celibato se tornou obrigatório aqui no Ocidente?
a partir do primeiro concílio do Latrão, que foi em Roma, ano 1123. Mas, veja bem, no ano 300, lá na Espanha, em Elvira, houve um concílio regional em que os bispos ali decidiram para a Espanha o celibato dos padres, no ano 300. Mas antes disso, já monges e eremitas iam para o deserto, né? Lá nos eremitérios, até naquelas chamadas lauras, aquelas grutas nas montanhas, e viviam o celibato. Então o celibato foi surgindo assim naturalmente, até que quando chegou no ano 1123, mais ou menos, no Concílio do Latrão, aí que a gente entendeu que o celibato era bom para todos os sacerdotes. Por quê? Porque Cristo era celibatário. E por que Jesus não se casou? Porque ele queria ficar livre para o serviço do reino de Deus. Claro, gente, quem tem esposa, quem tem filhos, imagina eu casado com 5 filhos, hoje 12 netos. Imagina um sacerdote ter que cuidar de tudo isso. Então a igreja entendeu, não, o sacerdote é alter Christus. Alter Christus quer dizer, é um outro Cristo. Então ele tem que imitar Jesus Cristo. Jesus Cristo era celibatário. Então não tem essa história mentirosa de que a igreja impôs o celibato para que a herança dos padres não saísse da igreja. Brincadeira, mentira. Se isso fosse verdade, a igreja tinha decretado o celibato lá no ano 300 para todo mundo. E não, só no ano... Veja que a igreja amadureceu, foi entendendo pelo Espírito Santo. O sacerdote ele tem que ser uma pessoa dedicada só para o serviço de Deus. Ele não pode gastar o tempo dele com esposa, com filhos. Isso é maravilhoso, mas é para aquele que vai se casar. Entende? Todo mundo sabe. Você já pensou um sacerdote como eu, se eu fosse sacerdote, manter 5 filhos na faculdade? Tive que pagar faculdade para 3, 2 estudaram em escola pública, em faculdade pública, 3 eu tive que pagar. Para um dentista e 2 médicos, um médico e 2 dentistas, caro. Eu vou usar o dinheiro da igreja para pagar a escola para meus filhos? Não, eu vou ter que trabalhar. E aí como é que vai fazer o tempo para a igreja? O tempo... Vocês entenderam? É algo assim, extremamente simples. O celibato é para que o sacerdote seja livre. Né? Bom, eu quero encerrar nossa aula de hoje, gente, colocando aqui uma reflexão sobre o sacerdote, mas aí eu quero trazer aqui algumas frases sobre os sacerdotes, dito pelos próprios sacerdotes. Então, por exemplo, São João Maria Vianney, que é o patrono dos sacerdotes, né? Ele dizia assim, se tivesseis fé, veríamos Deus escondido no sacerdote, como a luz por trás da vidraça, como o vinho misturado na água. Ou seja, Deus está escondido ali no sacerdote pelo sacramento da ordem. São João Maria Vianney. Devemos considerar o padre, quando está no altar e no púlpito, como se fosse o próprio Deus. Por que a igreja quer que o sacerdote ele proclame o evangelho e ele faça a homilia? Por causa disso aqui. Né? Devemos considerar o padre, quando está no altar e no púlpito, como se fosse o próprio Deus. Está aí. Né? Ele continua dizendo assim, o Curadars, ele amava os sacerdotes. Né? Ele dizia assim, como o sacerdote é algo sublime. Se ele se apercebesse, morreria. Deus lhe obedece. 2 pontos. Diz 2 palavras e Nosso Senhor desce do céu. É mesmo, quando o sacerdote consagra, né? Quando ele diz, isto é o meu corpo que é dado por vós, Deus desce do céu naquela posse. Então ele está dizendo que Deus obedece o sacerdote. É muito sério, né? Ele continua dizendo assim, se não tivéssemos o sacramento da ordem, não teríamos Nosso Senhor conosco na horta, no sacrário. Quem o colocou no tabernáculo, na Eucaristia? O padre. Quem foi que recebeu nossa alma à entrada da vida, no batismo? O padre. Quem
a alimenta para lhe dar força de fazer sua peregrinação? O padre. Né? Quem o preparará para comparecer perante Deus, né? Lavando a alma pela última vez no sangue de Jesus Cristo? O padre. Sempre o padre, ele está dizendo. E se a alma vier a morrer, quem a ressuscitará? Quem lhe dará a calma e a paz? Ainda o padre. Então, ele fala assim, o sacerdote não é para si mesmo, mas para vós. Né? Reflexões do cura d'Ars, que é o patrono dos sacerdotes. Ele fala assim, quem recebeu vossa alma a sua entrada na vida? O sacerdote. Né? E aí ele vai desdobrando aí, né, essas coisas. Né? Ele fala assim, só no céu compreenderemos a felicidade de poder celebrar a missa. Só no céu. Nós, padres, vamos compreender a felicidade de poder celebrar a missa. O padre não é para si, nem dá a si a absolvição. O padre não pode dar absolvição para ele mesmo. Ele confessa a todo mundo, mas ele não pode confessar a ele mesmo. Não administra a si os sacramentos para ele. Ele não é para si, é para vós. Né? Ele fala, se um padre vier a morrer em consequência dos trabalhos e sofrimentos suportados pela glória de Deus e a salvação das almas, não seria nada mal. Não seria nada mal. Ou seja, ele acha que o padre realmente devia ser, né, gastar a sua vida. Né? É muito bonito o que o São João Maria Vianney fala. Né? Ele diz assim, o sacerdote só será bem compreendido no céu. Se o compreendesseis na terra, morreríeis. Não de pavor, mas de amor. Olha, ele entendeu profundamente, né, a realidade do sacerdote. Se o compreendêssemos na terra, morreríamos. Não de pavor, mas de amor. Né? Se não fosse o padre, a morte e a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo de nada serviriam. Por quê? O sacerdote é que ministra a graça dos sacramentos que são oriundos da paixão e da morte de Cristo. Olha o que ele fala, se o Cristo tivesse passado pela paixão e morte, mas se não tivesse o sacerdote para ministrar os sacramentos, que advém disso aí, não adiantava. Ele fala, o sacerdote é o amor do coração de Jesus. Quando virdes o sacerdote, pensai em nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, é sério o que esse homem disse. E eu ainda separei aqui algumas outras frases que, até o final aqui, eu quero colocar. Santo Afonso de Ligório, padre, santo, doutor da igreja, Santo Afonso morreu no ano de 1787, foi fundador dos redentoristas. Né? Ele dizia o seguinte, é extremamente grave o pecado do padre, porque peca com pleno conhecimento, sabem bem o mal que faz. Santo Afonso falou, o padre não é ignorante, porque para ver um pecado, você tem que saber, querer e fazer. Não é? O padre, ele fez teologia, então ele sabe muito bem o que é o certo e o que é errado. Então, ele dizia isso. Não é? Ensina São Tomás de Aquino que o padre, que o pecado dos fiéis, não é? Que o pecado dos padres, né, é mais grave que o dos fiéis. Né? Porque é questão de ter mais entendimento, mais conhecimento daquilo, né, que é a verdade. Tem um cardeal muito interessante, chamado Dom Piacenza, um cardeal italiano. Ele foi da congregação do clero, né? Até 31 de maio de 2008. A congregação do clero do Vaticano cuida, né, exatamente do clero, sacerdote, etc. Ele dizia o seguinte, Dom Piacenza, né, o sacerdote não pode realizar-se plenamente se a Eucaristia não for realmente o centro e a raiz da sua vida. Se sua fadiga cotidiana não é
irradiação da celebração eucarística. Olha que importante. O sacerdote ele se realiza plenamente na missa, porque ali ele faz o papel máximo de Cristo, né? Que na Santa Ceia instituiu a Eucaristia. Então ele fala, todo o seu cansaço, toda a sua fadiga na cotidiana tem que ser uma irradiação da celebração da Eucaristia. São reflexões muito importantes. Tem muita coisa, né, que a gente encontra de reflexão sobre os sacerdotes aí nos próprios documentos da igreja, né? Então, uma outra citação importante, né, que a igreja coloca é que a tarefa do sacerdote está numa entrega incondicional, né? O sacerdote não se pertence, ele está a serviço do povo de Deus, sem limites de horário e de calendário. Não sou eu que escrevi isso, não. Isso aqui é uma citação que tem aí nos documentos. As pessoas não são para o sacerdote, mas o sacerdote para as pessoas, em sua globalidade, sem restringir nunca seu próprio serviço a um pequeno grupo. O sacerdote não pode ficar preso só num pequeno grupo, ele depende, ele deve atender a todos, não é? Tudo isso são palavras do Dom Piacenza, que eu já falei aqui, tá certo? Dom Piacenza continua dizendo o seguinte: o sacerdote não pode escolher o lugar de que ele gosta, os métodos de trabalho que considera mais fáceis, as pessoas consideradas mais simpáticas, os horários mais cômodos, as distrações, ainda que legítimas, quando subtraem o tempo e energias à própria específica missão pastoral. Gente, eu não estou tirando nada da minha cabeça, eu estou lendo aqui o que um homem que foi prefeito da Sagrada Congregação do Clero colocou como reflexão, ok? Ele dizia ainda assim, diante de um mundo anêmico de oração e de adoração, de verdade e de justiça, o sacerdote é sobretudo o homem da oração, da adoração, do culto, da celebração dos santos mistérios diante dos homens em nome de Cristo. Aí, isso é muito importante. O sacerdote, ele diz, né, desse mundo anêmico de Deus, desse mundo vazio, né, o sacerdote, sobretudo, é o homem da oração, da adoração, do culto, da celebração dos santos mistérios diante dos homens e de Cristo. Bom, certamente, gente, um sacerdote que não reza, que não adora, né? Realmente esse sacerdote não vai conseguir cumprir a missão dele. Me lembro que o Padre João colocou para os papos leigos da Canção Nova: quem não adorar não vai aguentar. Isso muito mais para os sacerdotes. Se o sacerdote não orar, não adorar, não vai aguentar. Bom, meus amigos, um grande abraço. Então terminamos aqui nosso estudo dos sacramentos. Semana que vem a gente começa um outro assunto. Que Deus nos abençoe através aí da bênção de algum sacerdote ou diácono. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.